Oi, pessoal! Segunda-feira, depois de um final de semana bem proveitoso, temos algumas atividades para fazer hoje, porque amanhã temos feriado. Isso mesmo, vamos aproveitar mais um pouquinho amanhã. Mas hoje vamos trabalhar, né? Vamos lá? Então, atividades para o dia 20 de abril de 2020, segunda-feira. Número 1. Leia o texto e observe. Enquanto a prof vai lendo o texto com vocês, eu vou fazer alguns apontamentos, tá? Depois, se vocês querem ler sozinhos o texto aí na casa de vocês, com certeza pode, tá bom? Então, diz o seguinte: alimentação saudável. Todo mundo tem direito a uma alimentação saudável. Todos nós, sim, temos direito a uma alimentação saudável, mas alguns, por dois motivos, não têm. Por exemplo, são as pessoas que não se alimentam da maneira adequada por opção. Escolhem alimentos que não são saudáveis, né, na sua dieta, o que acaba resultando em uma alimentação não saudável, não equilibrada. E o outro grupo de pessoas, né, de crianças, adultos, adolescentes, são aqueles que não têm o que comer, né, que passam fome, que são muito pobres e eles comem o que têm e quando têm. É uma realidade bem triste, né, pessoal, mas que infelizmente existe, né? Então temos esses dois grupos. Aqueles que optam por não ter uma alimentação saudável, que não gostam de alimentos saudáveis, que preferem outro tipo de alimentação, e aqueles que não é por opção. Eles não têm o que comer, né? Comem quando tem, nos horários que tem e o que tem, certo? Vamos continuar. Mas isso não significa que a pessoa que come muito está bem alimentada. Verdade, às vezes se come até mais do que deveria, né? Se come muito e coisas que não são boas para a saúde. Para que isso aconteça, os alimentos devem ter qualidade, estar livres de qualquer tipo de contaminação e ser nutritivos. Além disso, as pessoas só têm uma alimentação saudável quando comem uma quantidade de alimento adequada para o seu sustento. Como assim? Pessoal, cada pessoa é um ser único e eu já falei isso várias vezes aqui para vocês, né? O organismo de cada pessoa é diferente, tá? E quem mais entende sobre isso, sobre uma alimentação adequada, o quanto comer, é o nutricionista. Vocês já viram falar em nutricionista? O que é um nutricionista? É ele que cuida da nutrição, ou seja, ele faz cálculos, ele analisa o biotipo de cada pessoa, né? Ele faz exames e é ele que é capaz de dizer qual é a melhor opção, o melhor cardápio para cada um, tá? E dentre esses cálculos que ele faz, um deles se chama IMC, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Nesse site aqui, por exemplo, ele é capaz de calcular o IMC de crianças e adolescentes. O que é IMC? É o Índice de Massa Corporal, tá? E ele avalia se a criança ou adolescente está no peso ideal. Mas, pessoal, o IMC não pode ser algo isolado, por isso que é correto ir ao nutricionista, tá? Porque ele vai avaliar o nosso tipo de alimentação, aonde está exagerando, o que está faltando, questão de vitaminas, tudo ele vai analisar, tá? Mas estou dando um exemplo para vocês. Aqui vocês fazem o cálculo e esse cálculo no final, ele vai resultar em uma tabela e vai dizer para vocês, por exemplo, vamos fazer o IMC da prof? O que será que vai aparecer? Vocês não me conhecem pessoalmente, mas eu vou dizer que a prof é bem magra e um pouco alta. Então, olha só, se nós colocássemos aqui, ó, prof é mulher, tem 27 anos, 1,71 m e tem 50 kg. A atividade física da prof é moderada. Vamos ver o que vai resultar? Ó, vamos calcular. Resultado, olha ali, ó, sinto muito, seu IMC é de 17,1 e você precisa ganhar peso.
E como eu falei para vocês, aqui embaixo, ó, tem uma classificação. Tem a magreza, normal, sobrepeso, obesidade, o IMC e o peso. No caso da prof aqui, a prof está abaixo de 18,5, tá? Pessoal, isso quer dizer que a prof não é saudável, que a prof não se alimenta bem, que a prof não consome alimentos adequados? Não, por isso eu já disse para vocês, não basta nós olharmos isso de uma forma isolada. A prof se alimenta muito bem, come, faz várias refeições durante o dia, claro, não refeições completas. Refeições completas a gente faz no almoço e na janta, mas assim, lanches de frutas, bolachinhas, né, água e sal. A prof tem uma alimentação bem equilibrada. Mas o que acontece? O organismo da prof ele é um pouco acelerado. A prof consome muita energia durante o dia. O corpo da prof ele queima muito rápido o que a prof consome. Então, o que acontece? Eu preciso me alimentar muito mais. Talvez o que vocês aí de casa, dos pais de vocês, tá? Mas não quer dizer que eu não seja saudável. A mesma coisa quem é mais gordinho, né? Claro que a gente sempre tem que cuidar, fazer exames, fazer uma rotina, né? Um check-up todos os anos com exames, procurar ir a um nutricionista para ter uma alimentação bem equilibrada, ok? Então vamos voltar ao nosso texto. Uma alimentação nutritiva tem que ter variedade. Para isso, é preciso que o prato seja colorido e equilibrado. Arroz e feijão com verduras, legumes e algum tipo de carne é um prato completo. O segredo de uma refeição saudável está na variedade dos alimentos que consumimos e nas combinações, combinação entre eles. Devo comer só arroz, feijão, carne, verduras, legumes todos os dias? Não, a prof não quis dizer isso. Não devemos também restringir tudo que nós gostamos. Se eu gosto de um chocolatinho, vou comer um pouquinho. O que a gente erra é no excesso, né? Comer um pouquinho de cada coisa é o correto. Agora, a gente se sentar e comer uma grande quantidade de uma coisa só, mesmo que seja uma fruta, é errado. Por isso que tem que ter equilíbrio e variedade, ok? Olha lá, o que a gente deve seguir, ó? Fazer cerca de 5 ou 6 refeições por dia. Isso quer dizer, ó, o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Se nós somarmos todos esses valores aqui, no final dará 100%. Se eu analisar então quais são as refeições mais importantes do dia, né? Seria o café da manhã, o almoço e a janta. Então, essas três refeições aqui são as mais importantes e é que eu devo comer mais, tá? Uma variedade maior de alimentos. E as outras são pequenos lanches, né? Pequenas refeições. Vamos ver o que mais. Não deixar de fazer nenhuma das refeições do dia. Fazer as refeições em ambientes agradáveis e em posição confortável, de preferência sem televisão ligada, na sala de jantar, né? Ou na cozinha, não sei como é a organização da casa de vocês. Evitar discussões na hora das refeições. Usar pelo menos um alimento de cada grupo em cada refeição. Isso aqui a prof já vai falar ali na pirâmide dos alimentos, tá? Evitar o consumo excessivo de sal, açúcar e condimentos como pimenta e mostarda. Pessoal, o sal, por exemplo, ele é muito importante para o nosso desenvolvimento, tá? Mas ele em excesso, ele é muito prejudicial também. Quando a prof estava organizando a aula para vocês, eu li uma reportagem, uma pesquisa que disse que nós precisamos diariamente de 5 gramas de sal na nossa alimentação. Sabe quantas gramas o brasileiro geralmente utiliza? 12 gramas.
Então, nós usamos mais que o dobro, né? 2 vezes mais do sal, que seria o essencial. Então, vamos cuidar, né, pessoal, da quantidade de sal que nós ingerimos. Né? Podemos trocar o sal por temperos naturais, orégano, ervas, conforme a preferência da casa de vocês. Porque o excesso de sal, ele traz muitos malefícios para o nosso corpo. Pressão arterial, questão dos rins, né? Então, a gente pode dar uma maneirada em casa no consumo de sal, ok? E também tem aqui, ó, evitar tomar líquidos durante as refeições. Por quê? A prof trouxe um esquema aqui para vocês de um sistema digestivo. Nós ingerimos o alimento aqui pela boca, é a primeira coisa, o primeiro contato do alimento com o nosso corpo, né? E ele passa por todo um processo até chegar no processo final, ok? E aqui no estômago nós temos um suco gástrico. Vocês já ouviram falar em suco gástrico? O suco gástrico, ele é responsável pela quebra das proteínas do alimento que nós ingerimos, tá? E quando a gente ingere muito líquido durante a refeição, esse suco gástrico, ele fica diluído. E aí, por isso que às vezes nós temos aquela sensação de estufamento, quando uma dor de estômago, quando aquela sensação de peso, né, depois das refeições. Claro, o suco gástrico, ele ficou mais diluído, então ele vai demorar mais para fazer a quebra das proteínas. Então, nós vamos ficar um falso saciado por mais tempo, mas vai dar aquela dor, né? Aquele incômodo durante o dia, certo? Vamos ver o que mais? Pirâmide dos alimentos. Esta é a pirâmide dos alimentos. Ela vai ser o seu guia pessoal para uma alimentação saudável. A pirâmide mostra os alimentos que devem ser ingeridos em maior quantidade e aqueles que precisam ter seu consumo limitado. Vocês têm essa telinha aqui, né? A prof vai trocar para explicar melhor para vocês. É a mesma coisa, mas eu fiz alguns apontamentos. Aqui, ó. Pessoal, vamos ver aqui. Muito bem. Aqui a prof fez alguns apontamentos que eu quero conversar com vocês. Nós temos uma pirâmide, certo? E essa pirâmide, a parte mais importante dela se encontra aqui na base. Da base para cima, os alimentos que a gente deve ingerir em maior quantidade e os lá da pontinha menos, tá? Então, na nossa base, nós temos a prática de exercícios físicos, né? E também água, né? Ingerir bastante água líquido, ok? Em cima, éticos, ou seja, são os alimentos que trazem energia para o nosso corpo durante o dia. E nós devemos consumir, olha aqui, ó, óleos vegetais saudáveis, como azeite de oliva, óleo de canola, né, ricos em gordura, consuma diariamente certos óleos vegetais saudáveis, tá? E também cereais integrais, arroz, pães, massas, consuma na maioria das refeições, ok? Acima, nós temos os alimentos que são reguladores, ou seja, eles regulam o nosso corpo, nos trazem benefícios, vitaminas, nos ajudam na imunidade também, né? Quem são eles? Verduras e legumes, devemos consumir de 3 a 5 vezes ao dia, e as frutas, que devemos consumir também de 3 a 5 vezes ao dia. Mesmo tipo de fruta, mesmo tipo de legumes? Preferência não, né? Tem que ter um equilíbrio e uma variedade de alimentos. Logo acima, nós temos os alimentos que são construtores. Construtores do quê? Nossa parte óssea, dos músculos, tá? Entre outros. O prof está falando bem rapidamente, dando só uma pincelada, certo? Quem são eles? As carnes, né? Aves, peixes, frutos do mar, carnes magras e ovos. Devemos consumir de 1 a 2 vezes ao dia.
leguminosas de 1 a 2 vezes ao dia, leite e seus derivados 3 vezes ao dia, tá? E no nosso topo da pirâmide, nós temos os alimentos que são energéticos extra, ou seja, nós devemos consumir eles de forma esporádica, que são a manteiga, carne vermelha gorda, tá? Açúcar, doces, sal, cereais, refrigerantes, né? Vocês viram que ali está no topo, né? Devo comer esporadicamente, às vezes. Não quer dizer que eu não posso comer, né? Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ok. Todos os dias ele se torna um alimento não saudável, ok? Vamos ver aqui então. Agora, leia, copie e responda em seu caderno. A. Qual o grupo de alimentos que devemos ingerir em maior quantidade em suas refeições? Podem observar aqui, voltar, olhar e responder. B. Por que a prática de esportes e ingerir líquidos é importante para a nossa saúde? C. Quantas vezes ao dia devemos ingerir leite e seus derivados? D. 2 exemplos de alimentos fabricados produzidos através do leite e que você goste. D. Você acha importante ter uma alimentação equilibrada e balanceada? Por quê? E E. A goiaba que foi moldada ontem, entra em qual dos grupos? Quantas vezes por dia devem ser consumidas? Então, vocês vão responder, caprichar na letra e vir para número 2. Faça um X nas frases que indicam bons hábitos alimentares. Comer nas horas certas. B. Comer uma vez por dia. C. Comer alimentos variados e nutritivos. D. Comer a qualquer hora. E. Comer alimentos frescos. F. Comer carne crua e mal passada. G. Evitar doces em excesso. H. Comer devagar, mastigando bem os alimentos. Ok? Vamos para o número 3. Copie e resolva em seu caderno. A. Em uma caixa há 126 laranjas e 60 peras. Quantas frutas há na caixa? E aí? Subtração, adição, o que eu devo fazer? B. Para comemorar o aniversário de Paulo, sua mãe comprou meia centena. Quanto é mesmo meia centena? De espetinhos de morango. Dias antes da festa, o avô de Paulo comprou mais 2 dúzias. 2 dúzias. Quanto será que há 2 dúzias? Quantos espetinhos de morango foram comprados para o aniversário de Paulo? C. O cozinheiro fez 112 saladas de frutas pela manhã e à tarde fez mais 85. Quantas saladas de frutas ele fez durante o dia? D. O vendedor de saladas de frutas foi à praia e vendeu 92 saladas no período da manhã. Quantas saladas de frutas restam para o período da tarde? Atenção! Você precisa usar o resultado da atividade anterior, essa aqui, ó, da letra C, para resolver a atividade D. Então, prestem bastante atenção para vocês fazerem corretamente a letra C, para também acertar aqui na letra D, certo? Agora aqui, a última atividade é um desafio. Vocês precisam descobrir o segredo das frutas. Olha ali na letra A, por exemplo. Goiaba,
mais goiaba dá igual a 6. Se 3 goiabas, pessoal, darão o resultado 6, quanto que vai valer cada goiaba? Eu vou ajudar um pouquinho vocês. Não vou dar para ninguém. Eu vou ajudar e depois vocês vão continuar sozinhos, tá? Se eu tenho 3 goiabas, tá? E eu somar as 3, resultará em 6. Eu vou ter que dar valores para essas goiabas, né? Então, vamos pensar um pouquinho. Se eu der o valor de cada goiaba, se eu der para cada goiaba o valor de 1, vou somar 1 mais 1 mais 1. Vai dar o resultado 6? Não. Então, vou tentando, eu vou por estimativa, né? Agora, se cada goiaba valesse 2, 2 mais 2 mais 2, resultou em 6, não? Então, aqui eu descobri que cada goiaba tem o valor de 2. Então, vocês podem fazer assim, ó, lá no caderninho, a prof vai criar aqui uma caixa de texto. Mas, lá no caderno de vocês, vocês fazem bem bonitinho, tá? Então, a goiaba vai valer 2. Agora, prestem atenção. Uma goiaba mais uma maçã vai dar 7. Qual era o valor da goiaba mesmo? 2, né? Então, eu já sei que a goiaba vale 2. Quanto será que vale a maçã para resultar em 7? E também pode fazer a provinha real que vocês já aprenderam, né? Que é 7 menos 2. Quanto que é? 5, né? Então, a maçã valerá 5. Então, eu já descobri que a goiaba vale 2, a maçã vale 5. Agora, a prof não vai mais ajudar. Olha o que vocês terão que fazer. O tomate menos a maçã, que vocês já descobriram que vale 5, resulta em 76. Então, vocês vão ter que descobrir agora o valor do tomate. Como eu faço isso? Vocês já sabem o valor da maçã, que é 5. Vocês podem continuar fazendo o cálculo ao contrário, que é a provinha real, né? Então, o que vocês fariam? 76, se aqui é o valor de menos e eu vou fazer a prova real, eu faço de mais. 76 mais 5 da maçã, né? E aí eu vou descobrir o valor do tomate. E no final eu quero saber, tomate mais maçã mais goiaba, qual vai ser o resultado? E na letra B, a mesma coisa, ó. Eu tenho amora mais amora mais amora igual a 30. Aqui é moleza, né? Eu tenho 3 amoras e resulta no valor 30. Então, quanto cada amora vai valer? Pensar, tá? Amora mais banana dá igual a 18. Banana menos coco igual a 2. Quanto que vai ser coco mais amora mais banana? Eu quero ver quem vai conseguir. Vamos fazer o seguinte, quem conseguir primeiro, manda lá no Telegram para a prof, que eu quero ver. Quero ver se vocês são bons nos desafios que a prof está mandando para vocês, tá bom? Então, olha ali, ó, tenha bons hábitos, né? Que faltou? Tenha bons hábitos alimentares. E faça as atividades com muita atenção, certo? Um beijo para vocês, boas atividades.